Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma lição introdutória à ética. Na videoaula de hoje e nas próximas 7 ou 8, trataremos de questões éticas nos diferentes âmbitos das práticas humanas, por exemplo, nas atividades econômicas, científicas, políticas, etc., procurando aplicar a teoria tríplice, tal como nós a apresentamos na última videoaula, buscando superar a divisão entre teorias normativas na ética contemporânea. O que essa teoria tríplice estabelece é a possibilidade de justificarmos normas de ação a partir de um princípio ético primeiro. Então, simplesmente para começar, vamos lembrar o que prescreve esse princípio ético primeiro. Ele diz que nós devemos seguir normas que prescrevem ações ou omissões prima facie corretas em si mesmas, mas que também sejam otimizadoras, universalmente desejáveis e não seriam rejeitadas por uma pessoa virtuosa, considerando-as desde um ponto de vista imparcial. Vemos aí claramente o aspecto consequencialista, deontológico e de virtudes que foram sintetizados nesse princípio ético primeiro. Para avaliar a plausibilidade desse princípio, vamos então hoje discutir como forma de ilustrar, então, uma aplicação desse princípio, algumas questões éticas nas nossas relações econômicas. Vamos começar com um caso bem simples, exatamente para ilustrar como se pode aplicar a teoria tríplice. Imagine, então, uma situação cotidiana, corriqueira, onde duas pessoas estejam conversando, dialogando, procurando estabelecer e assinar um contrato para a construção de uma casa. Por um lado, está uma pessoa de negócios, um construtor ou uma construtora, que tem conhecimento técnico especializado, possui certas habilidades e irá então oferecer esse serviço de construção de uma casa. Do outro lado está um cliente, uma possível consumidora, né? Alguém interessada na prestação desse serviço. Essa pessoa pagará uma certa quantia para que ele seja, enfim, executado. Nós estamos aí numa típica situação contratual e várias questões morais estão presentes. Por exemplo, os contratantes são pessoas autônomas, o objeto do contrato é um objeto legítimo, lícito, não é ilegal, por exemplo, e assim por diante. Bem, quando as cláusulas específicas desse contrato forem sendo discutidas e estabelecidas, o que a teoria tríplice exige, por exemplo, é que essas normas garantam a confiança mútua entre os contratantes, que todas as pessoas ajam de boa fé, sejam honestas, enfim, que o acordo também seja estabelecido para o benefício de ambas as partes. Então vemos aqui que o primeiro princípio ético estabelece normas que são claramente morais, éticas, que prescrevem ações prima facie corretas, como, por exemplo, a confiança mútua, o benefício para ambas as partes. Isso traz, então, também os melhores resultados, pode ser aceito por ambas as partes e por todas as pessoas, incluindo pessoas virtuosas, que consideram essa relação de troca desde um ponto de vista imparcial. Bem, nós podemos também ilustrar uma certa aplicação da teoria tríplice na prática, nas nossas relações econômicas, lembrando aqui, por exemplo, de políticas públicas ou
da responsabilidade social de empresas privadas. Então, em relação ao primeiro ponto, políticas públicas, vamos pensar num projeto, numa política de combate à fome, à miséria e assim por diante. Ora, as normas, o conjunto de políticas que visam, então, instituir um programa, por exemplo, de renda mínima básica que satisfaça as necessidades das pessoas e seja universal, nesse sentido, que se aplique a todas as pessoas, independentemente da origem, da raça, do sexo, da idade, da condição civil ou socioeconômica, e que também seja incondicional, por exemplo, seja independente da disponibilidade das pessoas para trabalharem ou não, independente também da verificação da necessidade desse benefício, de relações familiares, se a pessoa é casada ou não, etc., lugar geográfico, onde vive, etc. Esse programa de renda mínima, que, por exemplo, foi aplicado parcialmente no Brasil, na chamada Bolsa Família, parece de fato ser prima facie correta. Por quê? Porque ela elimina algo que é intrinsecamente mal, por exemplo, a fome, a pobreza, a miséria. Ela traz as melhores consequências para todos, porque incrementa o bem-estar da grande maioria e principalmente é universalmente aplicado e, portanto, pode ser aceito por todas as pessoas, incluindo e principalmente por pessoas virtuosas, pessoas justas, por exemplo, que consideram esse projeto desde uma perspectiva imparcial. Então, poderíamos dizer que a teoria tríplice subscreve um programa de renda básica universal e incondicional. Uma outra aplicação possível da teoria tríplice nas nossas relações econômicas diz respeito, por exemplo, a normas que eventualmente exigem e cobram a responsabilidade social das empresas privadas ou públicas. Então, lembremos aqui, por exemplo, quando tratamos das questões de ética ambiental, que estamos vivendo hoje num mundo onde há uma degradação do meio ambiente, por exemplo, a poluição, mas também o desmatamento, por exemplo, da Amazônia, que tem gerado mudanças climáticas, o aquecimento global, com a série de eventos extremos que estão ocorrendo, por exemplo, o aquecimento, mas também a desertificação de áreas que poderiam ser destinadas à agricultura, também eventos extremos, por exemplo, enchentes com maior frequência e assim por diante. Bem, então, o que a teoria tríplice exige dessas empresas é que, por exemplo, se elas, ao extraírem recursos naturais do meio ambiente, causam algum tipo de dano à natureza, elas devem, de alguma forma, contribuir, primeiro, para minimizar esse dano. Mas, como nós vimos quando tratamos de questões de ética ambiental, também, hoje já é necessário que exista uma espécie de reparação, exatamente porque a degradação já atingiu um nível bastante grande que põe até mesmo em risco a sobrevivência humana. Então, nós poderíamos dizer que exigir a reparação aos danos causados ao meio ambiente pelas empresas privadas ou públicas é algo que é, sim, prima facie correto, é otimizador, pode ser universalmente aceito, desejável, e também seria exatamente o tipo de política pública que uma pessoa virtuosa recomendaria. Para continuar nesse espírito de simplesmente ilustrar, então, como a teoria tríplice, através do seu princípio ético primeiro, pode ser aplicada nas nossas relações econômicas, sem aqui pretender, claro, esgotar
as questões de ética e na economia, ou as relações entre ética e economia, mas simplesmente ilustrando, né, como a teoria tríplice pode ser aplicada para discutir a eticidade nas nossas relações econômicas. Nós podemos nos perguntar, então, claro, né, também sobre o modo de produção econômica, qual seria, né? Claro que há uma grande discussão nesse sentido, né? Qual é o modo de produção econômica mais eficaz. Em geral, liberais pensam que é um modo de produção capitalista. Outras pessoas, incluindo pessoas que são simpáticas à social-democracia e, claro, no outro espectro, socialistas, defendem que é necessário uma regulamentação e uma participação do Estado, né? Os socialistas, claro, defendem que o Estado deve deter, né, todos os modos de produção de bens, ao menos aqueles que produzem outros bens. Então eu não vou aqui me manifestar nem por um modo de produção, nem por outro, seja lá qual for o mais eficaz, o mais eficiente nos termos de produção e também, claro, o mais justo, né? Nós temos que considerar que muitos eticistas, eles insistem na necessidade de combinar certas restrições deontológicas, por exemplo, o direito à liberdade de escolha, de iniciativa e etc., que não pode ser ilimitado, a liberdade de empreendimento, né, econômico não pode significar licenciosidade, por exemplo, para causar qualquer impacto ambiental, né, só para lembrarmos do outro tópico. E essas restrições, então, deontológicas, segundo esses eticistas, devem ser compatibilizadas com políticas de desenvolvimento, incremento do bem-estar, que muitas vezes são exatamente aqueles utilizados desde um ponto de vista consequencialista na economia. Então, aqui para mostrar exatamente o que isso significa na prática, vamos apresentar o seguinte exemplo. Seja lá qual for o melhor modo de produção econômica, né, nós temos que buscar, enfim, um tipo de incremento da produção e também da distribuição que não foque exclusivamente, por exemplo, no crescimento do produto interno bruto, mas que, acima de tudo, incremente o índice de desenvolvimento humano, o IDH, dos países. Então, nesse sentido, nós podemos fazer uma crítica, por exemplo, à situação econômica no Brasil, porque o Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, né, próximo a isso, e ele tem um desempenho, em termos de desenvolvimento humano, muito baixo, né, próximo à 80ª posição. Claro que há pequenas variações anuais, então aqui, grosso modo, é isso, né? O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, mas não tem um nível de desenvolvimento econômico compatível. Então isso significa, claro, algo perceptível na nossa sociedade. Sabemos, o Brasil é um país extremamente desigual do ponto de vista econômico e, portanto, também extremamente injusto, né? Então, em relação a isso, a teoria tríplice, a partir do primeiro princípio, né, que nós construímos, superando então as divisões nas teorias éticas normativas, estabelece que nós precisamos pensar exatamente numa ética do desenvolvimento que não seja simplesmente o incremento material para poucos, mas que seja o incremento do bem-estar para todas as pessoas, dado que a economia é basicamente uma atividade de cooperação, buscando, se necessário, e sempre que é necessário, redistribuir, né, a riqueza, os bens produzidos, para o benefício de todas as pessoas. Então nós vemos aqui claramente, né, que a teoria tríplice ela tem um primeiro princípio, né, que é capaz de justificar uma série de normas. Eu exemplifiquei a partir do
pacto, né, do contrato entre dois agentes econômicos para a construção de uma casa. Ilustrei também em outros domínios e agora, finalmente, né, nós vemos aqui também uma maneira clara de aplicar esse princípio, né, buscando o desenvolvimento humano, o incremento do bem-estar acima do puro enriquecimento de poucas pessoas, como sendo uma das implicações importantes da teoria tríplice. Bem, novamente, esse é apenas uma exemplificação, né, de algumas questões éticas nas nossas relações econômicas que podem ser discutidas a partir da construção da teoria tríplice e de sua aplicação a alguns casos importantes que mostram exatamente a necessidade de levar em consideração os aspectos morais nas nossas relações econômicas. Por exemplo, se essas atividades têm ou não têm um impacto ambiental, se elas incrementam ou não incrementam, né, o bem-estar das pessoas. Bem, então por hoje ficamos por aqui com essa pequena ilustração, né, da aplicação da teoria tríplice. Eu convido vocês a acompanharem a próxima videoaula, que tratará então de questões das nossas, enfim, atividades científicas, né, em geral, e de que maneira a teoria tríplice pode mostrar quais são as exigências morais que devem estar presentes no desenvolvimento das diferentes ciências. Muito obrigado por hoje e até